A paz do Senhor, meus amados irmãos, estamos aqui para nós estarmos ministrando aqui a quarta lição, que vem com o título hoje, A Iluminação Espiritual do Crente. O textuário da nossa lição se encontra em Efésios, capítulo 1, versículo 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. A verdade prática aqui da nossa lição, ela diz que a vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. A nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra em Efésios, né? Nós estamos estudando a carta aos Efésios, né? Todo esse trimestre irá abordar a carta aos Efésios, escrita pelo apóstolo Paulo. A leitura bíblica em classe, ela vai pegar aqui do capítulo 1, do versículo 15 ao versículo 23. Acompanhe comigo. Pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder, e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. E o 23 diz assim, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então, essa é a nossa leitura bíblica em classe. O objetivo geral da nossa lição é esclarecer a dimensão da nossa chamada, as riquezas da herança divina e a grandeza do poder de Deus. A lição é dividida em 3 tópicos, né? O objetivo do tópico 1 é destacar a vocação e as riquezas da glória inclusas na herança divina. O objetivo do tópico 2 é salientar a grandiosidade do poder divino que opera em favor dos crentes. O objetivo do tópico 3 é expressar o exemplo de exaltação em Cristo. Então, nessa lição, nós estudaremos as bênçãos espirituais e a profunda esperança que cada crente deve guardar em Cristo. Amém? Então, vamos dar início aqui, dando prosseguimento aqui à parte doutrinária da carta de Paulo aos Efésios. Hoje, nós vamos terminar o capítulo 1 dessa epístola, vamos estudar a primeira oração que Paulo faz nessa carta. Nós vimos que ele começa a carta depois da saudação, fazendo um hino a Deus, louvando a Deus por todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Nós vimos 2 bênçãos que ele atribui ao Pai, e sobre essas 2 bênçãos nós estudamos até na lição passada, que foi sobre eleição e predestinação. Se você não assistiu, né, é só acessar o link dessa aula e você vai ser aí direcionado para o canal, meu canal no YouTube, e ali você vai ter acesso às aulas anteriores ali, né? Você vai escolher ali o vídeo que você quiser ver da aula, especificamente falando sobre
essas duas bênçãos, né, do Pai, que foi a lição passada. Depois nós temos as duas bênçãos atribuídas ao Filho, que é a redenção e a remissão das ofensas pelo seu sangue. E nos ter feito herança, ou seja, a bênção de sermos feitos filho de Deus. E as bênçãos atribuídas ao Espírito Santo, que é o que? O selo, a marca de propriedade de Deus, e o penhor, ou seja, a garantia da herança, que é o próprio Espírito Santo. Depois de ter falado dessas bênçãos espirituais, o apóstolo Paulo, ele diz assim no primeiro capítulo aqui de Efésios, né, no versículo 15 e 16 da nossa leitura bíblica em classe. Pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, aí o 16, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Então, Paulo dá aqui o testemunho do que ele ouviu a respeito da fé dos crentes ali de Éfeso, né? Ou dos destinatários da carta, como tem a teoria de que essa carta era uma carta circular. Nós vimos na saudação dessa carta que ela é endereçada aos santos que estão ali em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Então, o que Paulo ouvia, né? O que Paulo ouvia a respeito dos Éfesos, né? Dos Efésios ali? Que eles tinham fé no Senhor Jesus. É impossível pertencer à igreja se eu não tiver fé no Senhor Jesus Cristo. Eu posso ter uma fé pequena ou uma fé grande, mas é imprescindível que eu tenha fé no Senhor Jesus. É assim que eu entro na graça de Deus, é assim que eu entro na salvação, né? Como está lá em Romanos 5, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo que também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, nós entramos na graça, nós entramos na vida com Deus, alcançamos a salvação, temos a fé no Senhor Jesus quando nós cremos em Jesus. É por isso que nós lemos lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para ter a vida eterna, para não perecer, eu preciso crer no Filho de Deus. Ou seja, dar crédito no Senhor Jesus, acreditar no que ele diz e viver como ele viveu. Ser o quê? Um imitador de Cristo. Paulo, né, lá em 1 Coríntios 11, ele fala, sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Eu preciso imitar a Jesus, fazer o que ele fazia, falar o que ele falava, pensar o que ele pensava, desejar o que ele desejava e viver como ele vivia. Amém? Paulo também diz lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não vivo mais eu, ou seja, eu nego a mim mesmo. Jesus disse lá em Marcos, capítulo 8, versículo 34, e chamando a si a multidão, com os seus discípulos, disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Em Mateus 10, 38, né, e quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Né? Aí, para concluir, lá em Lucas 14, 27, e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Então, meus irmãos, nós vimos aqui que é preciso crer em Jesus. E crer em Jesus é tomar essa atitude. E tomar essa atitude não é algo intelectual, é algo espiritual. E Paulo expressa aqui na carta que ele ouviu falar que os efésios, eles tinham fé no Senhor Jesus e eles tinham também amor para com todos. Havia uma comunhão entre os irmãos. Paulo fala do mandamento do amor.
E foi isso que Jesus nos ensinou lá em João, capítulo 15, né? O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, eu posso dizer que tenho fé em Jesus se eu, né? Assim, como que eu posso dizer que eu tenho fé em Jesus se eu não amo os meus irmãos em Cristo? Se Ele próprio mandou que nós amássemos uns aos outros como Ele nos amou. Em Romanos capítulo 12, versículo 10, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. É esse o amor que existia na igreja de Éfeso. E lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 4, quando Jesus faz ali uma repreensão à igreja de Éfeso, ele diz: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Então, Paulo, quando está escrevendo essa carta, ele está escrevendo para uma igreja que está vivendo o primeiro amor. Mas, meu Marquinho, eu perdi o primeiro amor. E agora, o que eu vou fazer? O que eu posso fazer? Você faz exatamente o que está lá escrito em Apocalipse, né? No capítulo 2, versículo 5. Quando fala ali para eles voltarem ao primeiro amor, a palavra de Deus diz assim, ó, lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Lembra-te do quanto era bom o tempo da comunhão, o tempo do primeiro amor. Traga a tua memória. Né? Lembra logo de Lamentações de Jeremias 3:21. Quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. E após se lembrar da onde caíste, arrepende-te. Arrependimento serve tanto para quem precisa aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador, quanto para quem está de pé e caiu, né? Estava de pé e de repente caiu e precisa se levantar e voltar ao primeiro amor e praticar as primeiras obras novamente. Jesus ele está pronto a perdoar a ambos. Glória a Deus por isso. Mas, irmãos, o que o apóstolo Paulo ele escreveria para nós, né? Assim, uma pergunta, né? O que o apóstolo Paulo escreveria para nós? O que ele falaria a nosso respeito, né? Para a igreja de Éfeso, ele disse que eles tinham fé em Jesus e amavam uns aos outros, e por isso não deixava de dar graça por eles. E nós, será que ele daria graça por nós pela nossa fé em Jesus? Fazendo o que ele nos manda, vivendo como ele quer que nós vivamos. Será que nós temos amado uns aos outros como Jesus nos amou? Então, temos que refletir o tema dessa carta, que é a igreja. E a igreja tem fé no Senhor Jesus e ama uns aos outros. Paulo, ouvindo o testemunho da igreja de Éfeso, ele registra uma oração, né? Ele diz aqui no versículo 16, né? Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Paulo estava preso, correndo o risco de ser morto. Ele estava em Roma e poderia ser condenado à morte, mas ele não se preocupava com ele. Ele não queria que orassem por ele. Ele é quem orava pelos irmãos e agradecia a Deus pela vida espiritual que eles tinham. A alegria de Paulo era ver as pessoas servindo a Deus. Paulo era um homem de oração. Ele começou a sua vida cristã orando. Quando ali no encontro, né, que ele teve com Jesus na estrada de Damasco, Deus revela a Ananias, né, um profeta, lá no capítulo 9, vamos lá, de Atos dos Apóstolos, 9:11. A palavra de Deus diz que e disse-lhe o Senhor, levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Olha que coisa linda. Paulo ali estava orando, ele ficou durante 3 dias orando, jejuando, né? E ali Deus usa esse profeta para ir orar por ele, e chegando ali ele ora, Paulo é curado, Paulo ali é batizado com o Espírito Santo, depois ele é batizado nas águas. Tudo isso é resultado de uma vida de oração.
Se temos que imitar a Cristo, devemos ter uma vida de oração. Jesus deixou a sua glória orando, viveu aqui na terra orando e morreu orando. E hoje, né, ele está à direita do Pai fazendo o quê? Jesus está à direita do Pai orando e intercedendo por nós. Jesus é o nosso maior modelo de oração. E Paulo se lembrava dos irmãos em suas orações, como estamos estudando aqui em sua carta aos Efésios. Será que temos, né? Será que nós temos nos lembrado de nossos irmãos nas nossas orações? Ou temos sido egoístas, pedindo, só coisa para nós, e quando muito para os nossos familiares, e nos esquecemos das necessidades dos nossos irmãos? Então Paulo lembra dos irmãos em suas orações. E sobre o que Paulo ora? O que ele pede para os irmãos ali de Éfeso? Está no versículo 17 da nossa leitura bíblica em classe. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. O pedido de Paulo é que Deus nos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Daí o título da nossa lição, né? Ser a iluminação espiritual do crente. Esse conhecimento fala de intimidade, de envolvimento, fala de experiência. Conhecer para um judeu, né, ou um israelita é tudo isso. É muito íntimo. Tanto é que a palavra conhecer, né, quando a gente vai para a Bíblia, ela é usada para designar a relação sexual entre marido e mulher. Lá em Gênesis capítulo 4, versículo 1, e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim. Então, conhecer é ter intimidade, é ter relacionamento, é ter envolvimento. O espírito de sabedoria, né? Nós vemos lá em Isaías capítulo 11, versículo 1. Isaías 11, 1. Nós vemos, capítulo 11, versículo 1. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de inteligência. Né? Então fala de sabedoria. A gente lembra logo de Provérbios, capítulo 9, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência dos santos a prudência. Então Paulo pede a Deus aqui que repouse sobre a igreja o espírito de sabedoria, para que eles soubessem obedecer a Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 5, também fala sobre isso. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não a lança rosto, e ser-lhe-á dada. Olha que coisa linda, Deus sempre atende o pedido por sabedoria. Salomão pediu sabedoria a Deus, e Deus deu. E outra coisa que Paulo pede para a igreja é o espírito de revelação, que tem tudo a ver com o que nós lemos, né, lá em Isaías 11, mais especificamente no versículo 2. Diz respeito a saber coisas que não estão ao nosso alcance. É o que está lá em Jeremias 33, 3. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Deus vai revelar aquilo que está oculto, aquilo que nos é desconhecido. É o que está lá em Isaías 55. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. O nosso Deus, ele é excelso em sabedoria, ele é onisciente. Então, quem somos nós para saber? Nós sabemos muito pouco, né? Se Deus não nos revelar, nós não queremos saber. Então, Paulo pede aqui no versículo 17 da nossa leitura bíblica em classe, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. E é disso que nós precisamos, de sabedoria e de revelação. Tendo sabedoria, né, e Deus nos revelando o que é necessário fazer,
nós chegaremos ao estágio final da nossa salvação, que é a glorificação. Lá no versículo 18, né? Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. A nossa esperança é a cidade celestial. É o que está lá em Filipenses, escrito pelo nosso apóstolo Paulo também, capítulo 3, versículo 20 e 21. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Lá em João, capítulo 14, é bem conhecido. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Essa é a nossa esperança. Amém? Então, para finalizar aqui, vamos ler a conclusão, que diz assim: embevecido com as bênçãos espirituais, Paulo mantém adoração contínua ao eterno Deus. Atitude que deve ser seguida por todos os salvos. A compreensão das dádivas da salvação demonstra o excelso valor daquilo que Deus fez por nós. Seus atos poderosos viabilizam a transformação e a glorificação dos que creem. Aleluia. Amém, irmãos? Então, essa é a nossa lição 4, né, onde aprendemos aqui a respeito da iluminação espiritual do crente. Que Deus, assim, venha nos abençoar. E domingo que vem estaremos entrando na lição 5, libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Amém, irmãos? Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Fiquem na paz.